Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus venha sobre você agora e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Glória a Deus. Eu sou o pastor Antônio Júnior e nós estamos aqui, irmãos, para ouvirmos a palavra de Deus de todo o nosso coração. A Bíblia conta que Jesus certa vez estava na casa de Marta e Maria e Marta ficou toda preocupada em arrumar a casa, deixar tudo limpinho, tudo organizado. Mas Jesus repreendeu Marta e ele falou: Marta, você anda muito preocupada com tantas coisas, sendo que só uma é importante. E a sua irmã acabou escolhendo essa parte importante. E qual era a parte importante, irmãos? Maria estava ali aos pés de Jesus, aprendendo com ele. O próprio Jesus disse: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para suas almas. Irmãos, a coisa mais importante hoje em dia, o maior desafio que nós temos hoje é pararmos tudo que estamos fazendo e aquietarmos a nossa alma. Assim como Davi, ele orou nos Salmos dizendo assim: eu me aquieto nesse momento, assim como um bebê está descansado no colo de sua mãe depois de amamentar. Irmãos, é isso que nós precisamos fazer. Por isso eu te convido, toda vez que você ouvir a oração aqui, aquiete a sua alma, respire fundo e peça para o Senhor falar com você, porque a palavra dele vai ser ministrada. E só o fato de eu ler a Bíblia aqui já é a voz de Deus na sua vida. Amém? Eu creio nisso, que a palavra ela é viva, é eficaz, ela pode mudar a nossa vida, mas para isso nós devemos buscar a Deus de todo o coração. Glória a Deus. Irmãos, eu senti no meu coração que hoje, em falar sobre família. Olha, eu não sei se a sua família é cheia de problemas, cheia de defeitos. Eu não sei se a sua família é desestruturada, mas uma coisa eu sei: Deus ele trabalha por meio das famílias. Deus quer usar famílias para abençoar outras vidas. Deus deseja fazer uma obra começando dentro de casa. Muitas vezes a gente quer fazer a obra lá fora. A gente quer ganhar o mundo para Jesus. Mas tudo vai começar dentro de casa, porque o apóstolo Paulo mesmo disse: se vocês não cuidam daqueles que estão dentro da sua casa, você é pior do que o incrédulo, entendeu? Então, nós precisamos primeiramente entender que o ministério começa dentro de casa. E eu vou te mostrar como Deus opera dentro da família e através dela. Você vai ficar impressionado com essa família que eu vou citar para você aqui. Talvez você nunca ouviu os detalhes que eu vou contar, mas uma coisa eu sei: essa mensagem de hoje vai mudar a sua vida radicalmente. Fique comigo até o final, porque você vai gostar bastante e, mais do que isso, você vai receber lições hoje para você colocar em prática na sua vida, tá certo? Inclusive, uma coisa que eu tenho percebido é que as famílias estão brigando bastante, até mesmo no nosso meio cristão. E isso é uma vergonha, irmãos. Isso é uma coisa tão triste de se ver, porque nós devemos entender o seguinte: nós somos pecadores, somos falhos, mas em Cristo nós temos toda a capacidade de perdoar, de amar, de acreditar nas pessoas. E essa capacidade não vem de nós. O apóstolo Paulo disse: já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Irmãos, lidar com família não é fácil, mas quando você tem Jesus e você entende que é Ele que está vivendo em você, aí você renuncia às suas obras da carne para produzir os frutos do Espírito. Eu vou te mostrar aqui hoje o que essa família da Bíblia ela fez que desagradou a Deus, e não tinha necessidade, mas acabou desagradando a Deus, mas Deus foi misericordioso. Então eu já vou te explicar aqui, tá bom? Antes de começarmos, só vou pedir rapidinho para você clicar no botão inscrever-se, tá aqui embaixo. Ative também o sininho da notificação aí do lado, para você não perder nenhum vídeo que eu colocar, tá bom? Lembrando que você tem que ativar a opção todas, para você receber os próximos vídeos que eu colocar. Olha, tem um detalhe: na oração das 6 horas da noite, se você não receber a notificação, acesse o YouTube e pesquise Pastor Antônio Júnior Oração da Noite, tá bom? Porque muitas pessoas têm falado para mim que não estão recebendo as notificações. Glória a Deus, vamos lá. Irmãos, como eu disse para vocês, Deus deseja usar famílias para abençoar as outras pessoas. E eu vou contar aqui sobre uma família muito importante na Bíblia que também tinha defeitos. E tudo começa com Joquebede. Joquebede foi uma mulher que teve 3 filhos. A primeira filha, chamada Miriam, o segundo filho, Arão, e o terceiro filho, caçula, Moisés. Moisés você já conhece, é claro, mas talvez você nunca ouviu falar ou conhece muito pouco sobre os irmãos de Moisés. E a Bíblia diz que um dia Faraó, ele percebeu que os hebreus que estavam escravos no Egito, eles estavam crescendo muito em número.
E ele começou a ficar com medo de uma rebelião. Ele ficou com medo dos hebreus se rebelarem contra Faraó, afinal de contas, eles eram escravos. E então ele fez um decreto: todo bebê recém-nascido, de até 1 ano aproximadamente, que seja homem, ele deve morrer. Irmãos, nós sabemos que no Antigo Testamento nós não ouvimos a palavra Satanás, diabo, mas nós sabemos que ele estava por trás de muitas coisas erradas, muitas coisas ruins que aconteceram no passado. Irmãos, Satanás estava usando o Faraó para destruir a linhagem que viria a partir daquele momento, porque o diabo já estava prevendo que viria um libertador daquele povo. Ele não sabia quando é que Jesus viria para libertar o seu povo, mas ele acreditava que a época do Messias chegar já estava pronta. Afinal de contas, Deus havia prometido para Abraão que o povo seria escravo no Egito por 400 anos. Irmãos, aqueles 400 anos tinham se passado. Então, obviamente, o diabo já estava sabendo, olha, se depois dessa profecia vier um libertador, vai ser nesse momento. E então, quando o Faraó mandou matar aqueles bebês, a Bíblia conta que Joquebede colocou o seu menino, chamado Moisés, colocou ele num cestinho e colocou ele no lago para ele fugir, para que ele fosse protegido daquela matança. Irmãos, a irmã de Moisés, chamada Miriam, ela ficou de olho naquele cesto. E ela ficou observando até onde ia, afinal de contas era o seu irmãozinho mais novo. E então aquele cesto, por provisão divina, ele caiu nas mãos da filha do faraó. A filha do faraó viu aquele cesto, achou muito estranho, muito interessante. Quando pegou era um bebê. E então Miriam, vendo aquela cena, ela foi correndo na filha de Faraó e com muita coragem ela sugeriu àquela mulher: por que você não pega uma mulher hebreia para amamentar esse menino? E então a filha do Faraó gostou muito da ideia e pediu para ela correr atrás de alguém para amamentar o menino. E quem Miriam chamou? Obviamente a sua mãe. E então Joquebede, a mãe de Moisés, amamentou o seu filho. Foi uma coisa de Deus mesmo, sabe? E Moisés, depois que ele amamentou, ele foi cuidado pela filha do faraó. Moisés cresceu no Egito, ficou muito inteligente, muito poderoso em obras. Ele fez coisas maravilhosas. Só que um dia ele percebeu que aquelas pessoas escravizadas era a sua própria família, era o seu povo. E foi então que um dia um dos egípcios estava castigando os hebreus. E Moisés foi lá e assassinou aquele homem, matou aquele homem porque ele sabia que agora era o seu povo que estava sendo perseguido. Por causa disso, a Bíblia diz que Moisés fugiu para o deserto, lá ele ficou 40 anos foragido e com certeza Moisés lá no deserto, ele sofreu muito, não foi fácil, porque ficou aquele ponto de interrogação. Por que será que os planos de Deus não se cumpriram como eu planejei? Eu tentei agir por conta própria, mas não deu certo. Irmãos, durante 40 anos veio esse questionamento, mas um dia a misericórdia de Deus veio sobre Moisés. E Moisés então viu uma sarça pegando fogo, era um arbusto no meio do deserto, e ele percebeu que ela pegava fogo, mas não se consumia. E foi naquela hora que ele chegou perto para ver, e Deus então falou com Moisés. E ele falou: Moisés, hoje eu te escolho para libertar o meu povo. Você vai voltar lá e eu vou fazer milagres e maravilhas. Eu vou fazer com que Faraó liberte o meu povo, através de pragas que eu terei que enviar sobre o Egito, porque Faraó não vai deixar, mas eu vou enviar pragas, e tudo vai dar certo no final. Naquela hora Moisés falou: Senhor, eu não sei falar direito, eu tenho dificuldade de me expressar. Alguns estudiosos acreditam que ele realmente tinha um problema físico, um problema de gagueira, um problema de não conseguir falar direito. Só que Deus falou: não, Moisés, pode ficar tranquilo, eu vou usar o seu irmão. Olha o projeto para a família, irmãos. Olha o projeto. Começou com a sua irmã, aliás, começou com a mãe, depois foi com a irmã, e agora Deus iria usar o irmão de Moisés, Arão. E Deus falou: olha, Arão vai ser o seu porta-voz. E quando você estiver diante de Faraó, pode ficar tranquilo, Arão vai falar por você. Quando você estiver diante do povo hebreu, eu vou usar a boca de Arão através de você. E foi então que tudo começou, né? E Deus libertou aquele povo, nós sabemos da história, Deus abriu o Mar Vermelho e aquele povo atravessou a pés enxutos, mais de 2 milhões de pessoas atravessando o mar. E quando eles chegaram do outro lado, aí nós percebemos de novo a família de Moisés em unidade, porque quando chegaram do outro lado, a irmã de Moisés, Miriam, ela tocou o pandeiro, ela conduziu o ministério de louvor e as irmãs entraram na adoração. Todo o povo começou a adorar a Deus e tudo começou com a irmã de Moisés.
E aí então a Bíblia diz, irmãos, que Deus, ele fez o seguinte, ele começou a usar os 3 irmãos. Moisés, ele se tornou o legislador, o homem que recebia as leis de Deus e transmitia para o povo. Moisés também era o mediador entre Deus e os homens. Deus falava com Moisés e Moisés transmitia a mensagem. A sua irmã Miriam, ela se tornou profetisa, ela começou a profetizar para as mulheres, ela se tornou líder das mulheres, dirigia os cultos, a adoração. E o seu irmão Arão, ele se tornou o sumo sacerdote, ele cuidava do culto e também dos sacrifícios que eram feitos. Irmãos, até aí tudo bem, família abençoada, é o sonho de todos nós, não é verdade? Ter os nossos filhos, os nossos irmãos, nossos pais, todo mundo adorando a Deus, todo mundo buscando ao Senhor. Mas, irmãos, teve um dia que a inveja entrou no coração de Miriam. Miriam começou a ter inveja de Moisés. E mais do que isso, ela fez com que o seu irmão Arão caísse no mesmo erro. Eu vou ler para você então o que aconteceu, você vai ficar impressionado. Olha só o que está escrito em Números capítulo 12, o versículo 1 e o 2. Presta muita atenção, diz assim, ó. Moisés havia casado com uma mulher da Etiópia e Miriam e Arão começaram a criticá-lo por causa disso. Eles disseram: será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que ele não tem falado também por meio de nós? E Deus ouviu tudo que eles disseram. Amém? Irmãos, aqui está dizendo que Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele tinha se casado com uma mulher da Etiópia. A Bíblia conta, irmãos, que antes dessa mulher que Moisés casou, ele estava casado com uma outra mulher, chamada Zípora. E a Bíblia não dá detalhes se Zípora já tinha morrido nessa época aqui, ou então se essa era a segunda esposa de Moisés. Inclusive, no Antigo Testamento, Deus permitia a poligamia. Nunca foi a vontade de Deus que isso acontecesse e sempre trouxe problemas dentro da família. Isso nunca deu certo, tanto é que no Novo Testamento agora nós devemos ter uma só esposa, entendeu? No Antigo Testamento havia muitas guerras, mulheres que ficavam viúvas, mulheres que ficavam solteiras, muitas vezes eram desprezadas, abandonadas, passavam fome, não tinham onde morar. E aí então Deus permitia com que o homem tivesse mais de uma esposa. E aqui a Bíblia não dá detalhes, mas a Bíblia também fala sobre um outro ponto. Deus havia proibido que os hebreus se casassem com mulheres de outros povos. E isso por causa da idolatria, porque essas outras mulheres poderiam corromper o povo de Deus. Mas, irmãos, dentro dessa lei que Deus instituiu, não estavam as mulheres da Etiópia. Então, a questão é o seguinte, esse texto ele mostra bem claro que o problema não era tanto essa mulher que Moisés casou, mas o problema foi a inveja no coração da sua irmã e do seu irmão. Porque nesse momento, em vez deles exortarem Moisés com amor, em vez de chegar lá, Moisés, você acha que isso foi certo que você fez? Repensa a sua vida. Em vez de fazer isso, eles começaram a fofocar, começaram a criticar. Irmãos, tem um versículo na Bíblia que eu sempre lembro muito dele. Está lá em Romanos 14, versículo 4. Olha só o que está escrito. Quem é você para julgar o servo de outra pessoa? É o Senhor quem julga, se ele está certo ou se está errado. E com a ajuda de Deus, ele estará certo e permanecerá firme. Amém? Sabe, irmãos, muitas vezes a gente julga as pessoas e a gente se esquece que se essa pessoa já tem Deus no coração, se ela está nos caminhos do Senhor, se ela já entregou sua vida para Jesus, agora ela tem o Espírito Santo conduzindo a vida dela. Agora, se ela fizer o que é errado, Deus mesmo vai discipliná-la. Por quê? Ela não é servo do outro, não é sua serva, seu servo. Ela é serva de Deus. Amém? Ela vai ter que lidar com Deus. Então, a gente tem que parar de julgar as pessoas pela aparência, pelas coisas superficiais que nós percebemos nas outras pessoas. E aí então, em vez da gente falar com essa pessoa, a gente ainda começa a falar mal para os outros. Irmãos, Deus não se agrada disso. Tome muito cuidado ao apontar o dedo, principalmente para homens e mulheres de Deus. Eu não estou aqui dizendo que você deve poupar os erros dos outros, não. Mas se você não puder ajudar, não critique, ore por essa pessoa, tá bom? Sabe o que aconteceu aqui? Aqui nós percebemos que o problema era o orgulho, era a inveja. E o casamento foi só uma desculpa para eles questionarem a liderança de Moisés. Porque eles estavam indignados, eles começaram a questionar assim, será que é só Moisés que é usado por Deus? Será que Deus não tem usado a nossa vida também? Por que será que Moisés ele tem esse acesso privilegiado com Deus? Irmãos, a Bíblia diz que Deus ficou irado. E Deus então chegou para os dois e falou o seguinte, olha, Moisés, ele é diferente de qualquer outro.
Eu escolhi ele para liderar o meu povo e eu falo com Moisés face a face. Ele é diferente de todos os outros profetas. Os profetas eu dou sonhos, eu dou visões, eu falo com eles. Mas Moisés eu falo tete a tete, eu falo com ele. E aí, quem são vocês para julgarem o meu servo? Eu é que lido com ele. Amém? Irmãos, então Deus naquele momento advertiu eles. E sabe o que aconteceu? Naquela hora veio uma lepra. E a lepra tomou conta do corpo de Miriam, a irmã de Moisés. E ela ficou com o corpo todo branco. Irmãos, naquele momento, Arão se desesperou e ele começou a clamar: Moisés, tem misericórdia de nós, nós erramos, nós te pedimos perdão porque, olha, nós tivemos inveja, tivemos ciúmes, orgulho entrou no nosso coração. E ele começou a clamar por Moisés. E agora, nesse momento, Moisés intercede pela sua irmã e na mesma hora Deus cura ela. Irmãos, eu achei maravilhoso isso aqui porque eu aprendi algumas lições. E a primeira lição que eu aprendi é que Deus usa as pessoas, Deus usa famílias, mas ninguém é perfeito. A gente tem que parar com isso. Nas redes sociais, as pessoas têm essa visão de que as outras famílias são perfeitas, tudo é lindo, tudo funciona certinho. Não é assim, irmãos. Toda família tem problema. Toda família tem dificuldades de relacionamentos às vezes falta paciência, às vezes tem brigas, discussões. E aqui a gente percebe que até a família de Moisés, ela teve os seus percalços, teve as suas dificuldades. A segunda coisa que eu aprendo é que a inveja e o orgulho destroem relacionamentos. Irmãos, todos nós precisamos lutar contra isso. Não podemos aceitar que a inveja tome conta do nosso coração. Amém? Devemos entender que Deus tem chamado específico para as pessoas. Deus tem dons específicos para cada um. E cabe a nós aprender a valorizar esses dons em vez de julgar. Entenda que você é especial também. Não deixe nenhuma raiz de amargura, nenhuma inveja, nada tomar conta do seu coração, tá certo? Porque senão você vai ser usado pelo inimigo e você vai colher coisas ruins na sua própria vida, tá bom? A terceira lição que eu aprendo é que a pessoa que é de Deus mesmo, ela chega até a orar pela outra pessoa que a machucou. Jesus disse: olha, se alguém te ferir, se alguém te machucar, se alguém tentar te prejudicar, ore por essa pessoa. Abençoe aqueles que falam mal de você. Irmãos, nós fomos chamados para isso. O que eu mais percebo, irmãos, que quando tem briga de família, até mesmo no nosso meio, parece que a gente tem uma dificuldade de ser crente, não é verdade? A gente tem uma dificuldade, a gente não consegue liberar o perdão, não consegue assumir os nossos erros, não consegue reconhecer que somos falhos também. E quando a gente julga o outro, a gente está se colocando numa posição de juiz e Deus não gosta disso. E por fim, a última lição que eu aprendo é que Deus, ainda assim, Ele é misericordioso. Deus curou a irmã de Moisés, porque Deus não deseja castigar ninguém. Irmãos, Deus não deseja que ninguém colha consequências ruins, mas Deus muitas vezes permite que venham coisas ruins para que a gente se volte para Ele. E nesse caso, Deus curou a irmã de Moisés, com certeza perdoou também Arão. E aí fica a lição para todos nós. Devemos vigiar para que nada roube a presença de Deus na nossa vida. Moisés se manteve íntegro, ele perdoou os seus irmãos, ele ainda orou pela sua irmã que estava tramando contra ele, tá bom? Espero que você tenha entendido essa mensagem. Hoje talvez foi um pouco difícil entender, porque contar uma história não é fácil, mas aqui no meu canal eu quero te ajudar a entender a Bíblia de um jeito muito simples, todo dia. Então eu te convido a estar comigo aqui e agora nós vamos orar. Eu quero interceder por você, pela sua família. Eu creio muito que Deus tem planos, projetos para o seu casamento, para os seus filhos, o seu cônjuge. Olha, não desista da sua família. Tudo que estiver ao seu alcance, faça a sua parte. E eu creio que Deus ele vai estar ouvindo a sua oração, principalmente quando você decide perdoar. Aí, irmãos, a oração é como se ela valesse 10 vezes mais, né? Porque Deus ele encontra em você a imagem de Cristo, porque Jesus nos perdoa sempre. Glória a Deus. Então feche os seus olhos e agora eu quero ungir minhas mãos com o óleo da unção. E eu quero muito que no final da oração você compartilhe com seus amigos e familiares. E eu creio que essa mensagem vai abençoar muita gente, tá bom? Vamos orar, feche os seus olhos. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença e eu quero Te louvar, Senhor, porque hoje o Senhor nos abençoou. Hoje nós podemos aprender muito com a Tua palavra. Pai, como é maravilhoso Te buscar todos os dias.
A Tua palavra é o alimento da nossa alma e nós não queremos nos desviar, meu Pai. Não queremos nos perder, queremos a cada dia estarmos firmes na Tua presença. Ó Deus, nos ajude a perdoar nossos inimigos, pessoas que tentam nos prejudicar. Como é difícil lidar com a inveja, com o orgulho, com ciúmes. Mas eu creio, meu Pai, que contigo nós conseguimos perdoar sim, conseguimos liberar o perdão. E por isso, nesse momento, nós oramos por todos aqueles que não desejam o nosso bem. Abra os olhos espirituais dessas pessoas, Senhor, porque elas não sabem o que fazem. Elas estão perdidas espiritualmente, estão cegas e elas não conseguem enxergar o mal que elas estão causando. Ó Deus, tem misericórdia, Pai, de todos aqueles que hoje não estão nos Teus caminhos, Pai. O nosso cônjuge, muitas vezes, os filhos, os pais, os irmãos. Ó Deus, sara a nossa família, Pai. Converta, Pai, o coração dos maus, o coração dos pecadores a Ti. Ó Jesus, vai de encontro aos nossos familiares, Senhor, onde eles estiverem agora. Toca neles, Senhor, que eles venham se converter, que eles venham se voltar para Ti. Senhor, meu Deus, muitas vezes nós pregamos, nós falamos do Teu amor, nós anunciamos o Evangelho, mas eles não querem saber, eles não querem Te obedecer. Pai, lembra também, Senhor, que nós não queríamos no começo, nós tínhamos o coração rebelde, nós éramos do mundo, nós não Te pertencíamos, nós éramos inimigos Teus por causa do pecado. Mas o Senhor nos amou de tal maneira, o Senhor insistiu em nos amar e hoje nós Te pedimos, Pai, tem misericórdia dos nossos familiares. Ó Deus, não deixa eles perecerem, não deixa eles colherem os frutos amargos do pecado. Ajuda-nos, Senhor, a darmos o bom testemunho até o fim. Deus, e que eles possam enxergar em nós a Tua presença, que a mão do Senhor opere em nosso favor, não para o nosso mérito, mas para que o Teu nome seja glorificado. E nesse momento eu estendo as minhas mãos e eu Te peço, cura, Senhor, as feridas da alma. Cura, Senhor, assim como o Senhor curou a lepra da irmã de Moisés. Libera a cura agora, Jesus. Muitas vezes nós colhemos frutos do pecado e esses frutos trazem morte. Mas nesse momento, Senhor, eu Te peço, tenha misericórdia. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Sara as nossas feridas e nos dê uma nova vida. Nos ajude, Senhor, a sermos fiéis a Ti todos os dias e que nós possamos ser guiados pelo Teu Espírito Santo e não pela nossa carne e pela nossa vontade. Deus, fica conosco nesse dia e que o Senhor nos dê a paz, mesmo diante das dificuldades. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, antes de você compartilhar esta oração, deixa eu te contar rapidinho um sonho que Deus colocou no meu coração. Irmãos, há muitos anos atrás, Deus me chamou para consolar as pessoas. E graças a Deus, todos os dias eu recebo testemunhos de pessoas que foram abençoadas com essas orações, receberam milagres e isso me alegra bastante. Mas sabe, irmãos, a necessidade das pessoas é muito grande. E foi pensando nisso que Deus colocou no meu coração o desejo de consolar as pessoas em outras áreas, através de alimentação, roupas, ajudando pessoas carentes não somente no Brasil, mas também em outras nações. E graças ao Senhor, nós temos ajudado crianças carentes nas Filipinas, na África, no Níger, que é o segundo país mais pobre do mundo, e também em outros lugares, isso sem falar dos pastores e missionários que esse ministério tem abençoado tanto. E sabe o que é mais especial? Agora você pode fazer parte disso. Você pode também ajudar diretamente essas pessoas através de uma pequena contribuição e como forma de agradecimento, eu vou te dar 3 livros que eu escrevi com muito carinho que com certeza vão te abençoar espiritualmente. E eu vou enviar diretamente aí no seu e-mail. Então, para você participar dessa obra de amor, essa obra que vai alcançar ainda mais vidas, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, ou então você pode acessar diretamente www.evangelio.com.br, tá bom? Clique no link aqui embaixo agora e eu conto com a sua ajuda para fazermos a diferença na vida de muitas pessoas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero lá.